Senhor, eis aqui o teu povo que vem implorar teu perdão. É grande o nosso pecado, porém é maior o teu coração. Queridos irmãos e irmãs, essa liturgia da palavra de hoje certamente foi preparada pelo Senhor para cada um de nós. Não é? O tema do nosso congresso da misericórdia é justamente ser misericordioso como Pai. E aqui a primeira leitura o Senhor vai falar justamente da misericórdia. Eu quero misericórdia mais do que os sacrifícios. Na linguagem bíblica, na linguagem do povo hebreu, o hebraico, ele não conhece essa comparação, mais do que. Então, lembra quando Jesus dizia que quem quer me seguir deve odiar seu pai e sua mãe? Então, é muito forte para nós, né, dizer que é preciso odiar. Jesus não quer dizer que precisa odiar os pais, porque ele mandou amar o próximo e mandou honrar o pai e a mãe. Ele não seria contraditório de mandar, então, que a gente odiasse. Na verdade, é a expressão bíblica que ali, a linguagem hebraica, tem menos vocabulário. Então, isso quer dizer, quem quer me seguir deve me amar mais do que ama o seu pai e a sua mãe. Que a gente já deve amar muito o pai e a mãe, e muito mais amar a Deus. Aqui também, nessa primeira leitura de hoje, o Senhor não está nos dizendo que nós não devemos fazer sacrifícios, e que nós não precisamos fazer penitência, e que nós não precisamos fazer jejum. Para que serve isso? Para Deus é melhor que a gente, então, ame o nosso próximo. Já ouviram esse discurso? Claro que é melhor, mas não é que não é para a gente fazer sacrifícios. A palavra de Deus não está extinguindo da nossa vida que a gente, então, não faça um pouquinho de penitência também. A gente fala assim, essa quaresma eu decidi, e ainda fala, alguns falam até, decidi junto com o meu diretor espiritual, que eu não vou fazer jejum na sexta-feira. Eu agora vou fazer o jejum da língua, porque eu não vou falar das pessoas. Duvido. Quem não controla a sua boca para comer, vai controlar a sua boca para falar? De que jeito? De que maneira? Me ensine então, como é que faz isso? Porque a história da igreja nos ensina que é preciso fazer sacrifício, penitência, é preciso fazer jejum para que o nosso corpo seja domado, os nossos instintos sejam domados, autodomínio. É preciso disso, então, claro, para que a gente também controle a nossa língua. Que pecado horroroso o pecado da língua, já dizia São Tiago na sua carta, capítulo 3. A língua é o menor dos órgãos do corpo, mas é o que causa mais estrago. Cuidado com ela. Mas cuidado também com a falta de sacrifícios e com a manipulação da palavra de Deus. Eu quero a misericórdia mais do que os sacrifícios. E muita gente usa a misericórdia para justificar os seus próprios comportamentos. Muita gente usa a misericórdia de Deus para justificar as suas ideologias ultrapassadas em relação à palavra de Deus, em relação à lei de Deus, à doutrina da igreja. Portanto, nós devemos pautar a nossa vida, o que nós pensamos e nossas atitudes naquilo que a igreja nos ensina, naquilo que a palavra de Deus nos mostra. A misericórdia sim, e os sacrifícios também. E, aliás, os sacrifícios para chegarmos à misericórdia. Seria contraditório não pensar assim se nós não levássemos em conta o evangelho também de hoje, que Jesus nos mostra nesse evangelho o exemplo de uma parábola, uma história que Jesus conta, de dois tipos de oração. Uma oração boa e uma oração péssima. Ou a oração é uma humilhação diante de Deus, ou não é uma oração. A oração do fariseu da parábola é a oração do homem orgulhoso, do homem egoísta também, porque ele centra tudo na sua vida nele mesmo, nas suas obras.
Hoje nós ouvimos na pregação do Padre Custódio das obras de misericórdia. Obras que nos salvarão não porque nós fazemos, porque nós podemos fazer muitas coisas, mas se interiormente nós não formos movidos pela misericórdia, por isso chamam obras de misericórdia. Se não for a misericórdia que mova a nossa vida, se não é a misericórdia que move as nossas obras, então são obras vãs. São somente para mostrar para as pessoas, para fazer bonito, que na verdade não é nada bonito, é bem feio, quando a gente quer mostrar exteriormente aquilo que a gente não é, seja para os outros e o que é pior, para Deus. Porque de Deus ninguém esconde nada. De Deus nós não precisamos esconder nada. Deus nos conhece. Deus se alegra de ver a nossa verdade. Ele quer ver, sabe o quê? Não um rostinho bonito, limpo e cheiroso. Deus quer ver um coração rasgado. Deus quer ver um coração humilhado. Um coração que mostra quem realmente é e qual é o homem, a mulher que não é cheio de misérias. Então, diante de Deus, sim, apresentar as nossas misérias. É incrível como tem gente que ainda não aprendeu. Nem na confissão não consegue se humilhar. Na confissão, está diante do padre que representa a igreja, representa Cristo, está diante de Deus e não consegue colocar ali suas misérias. Tem gente que é capaz de dizer, eu acho que aquela mulher que o senhor falou na pregação, Padre Custódio, acho que ela é daqui, ou de algum lugar, porque ela fala assim, né? O senhor falou que ela fala, não tem pecado. Não tem pecado? Então atire a primeira pedra, não é? Atire a primeira pedra. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, diz a palavra de Deus. Então a mentira é pecado, já confesse esse. Somos pecadores já pela nossa condição. Nós não conseguimos fazer o bem por nós mesmos. Nós precisamos nos humilhar diante de Deus. A humilhação, a penitência, então nos leva à salvação. É só rasgando o coração diante de Deus que teremos uma oração verdadeira. Não há por que não fazer isso, porque Deus nos conhece. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe da nossa miséria, mas Deus não quer que nós permaneçamos na nossa miséria. Para isso serve a misericórdia, para nos pegar da nossa miséria e nos levantar, nos erguer, que nós sejamos pessoas novas, renovadas, não pelas nossas próprias forças, mas aí na nossa oração, diante de Deus, o Senhor olha para nós e Ele mesmo, o bom pastor, vem atrás de nós, ovelhas perdidas. Mas é preciso reconhecer uma ovelha perdida para que Deus venha ao nosso encontro. Para provar o amor misericordioso do nosso Deus, é preciso ser miserável. É preciso se humilhar e dizer para Deus mesmo, diante dEle, não diante dos outros. Santa Faustina diz que nós não devemos desperdiçar por aí e ficar falando das nossas misérias, porque senão nós falamos para o próprio diabo, e o diabo tem poder daí sobre o nosso pecado e pode deitar e rolar, como ele gosta de fazer. Se a gente expõe o nosso pecado para quem a gente não deve, expor na confissão, na nossa oração a Deus, expor diante do diretor espiritual, e então deixar que o Senhor nos cure do nosso pecado, que Ele nos levante da nossa miséria, e que Deus então nos ajude a preferir a sua misericórdia. Ele prefere a misericórdia aos sacrifícios, porque sacrifícios podem ser externos, mas Ele quer a misericórdia dEle dentro de nós. Eu prefiro a misericórdia aos sacrifícios. Deus diz para nós, eu acho melhor que você experimente a minha misericórdia. Eu acho melhor derramar a minha misericórdia sobre você do que qualquer sacrifício. Os sacrifícios me agradam, sim, quando eles têm em vista a minha misericórdia. Que o Senhor acolha a nossa oração, o nosso coração humilhado diante dEle e nos transforme hoje em criaturas novas, reconhecendo nossa miséria, Senhor, diante de vós. Nós queremos ser renovados pela vossa infinita misericórdia.